Olá, tudo bem? Como que você está, primeiro ano de filosofia? Vamos iniciar mais uma aula, né? Nesse nosso recurso, Freecam 8, para que a gente possa nos inteirar um pouco mais sobre essa dimensão da teoria do conhecimento lá na antiguidade, lá no passado remoto. É importante deixar muito claro que quando nós estamos falando de teoria do conhecimento, isto quer dizer ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. É peculiar, é próprio da filosofia. Como podemos conhecer os objetos, por exemplo, a nossa realidade, a natureza, Deus? Qual que é de fato a origem do conhecimento? E conhecemos efetivamente os objetos ou apenas imagens e representações mentais deles? São perguntas pertinentes que compete cada um de nós buscarmos uma resposta, mas não uma resposta meramente como fazia aqueles que precederam os filósofos, os sofistas, né? Onde predominava-se na Grécia Antiga, por exemplo, a sociedade politeísta, né? Polis, vários, teístas, Deus, então havia vários deuses. Nós queremos buscar o conhecimento tal qual ele é, por isso que a filosofia é puramente racional. A filosofia busca ir à raiz do problema. E veja, o conhecimento dos objetos ele é determinado pelas experiências sensíveis ou é mais determinado por nossas estruturas mentais? Poderíamos fazer uma pergunta. Qual que é o parecer, a filosofia, a interpretação dos fenômenos à luz dos racionalistas, à luz dos empiristas? É o que também propõe nossas aulas que estão por vir. Mas por hora vamos nos aprofundar nos sofistas. Sofistas, logo de cara nós temos a pergunta, mas o que é sofista realmente? Sofistas, eles foram um tipo de específico de professor da Grécia, né? Lá na Grécia Antiga e no Império Romano, que deveriam ensinar a arete, termo grego que traduz o conceito de excelência ou virtude, aplicado a áreas como música, política, matemática e atleticismo. Entre os principais sofistas conhecidos estão Protágoras, Górgias, Prótigo, Hípias, Trasímaco, Antífonte e Crátilo, perdão. Dentre outros, é claro, mas esses são os principais. Então nós temos ali uma imagem somente, né, dos sofistas e continuando, nós queremos se aprofundar mais e mais, ir na etimologia, ou seja, na origem mesmo do termo sofistas. Então, é de origem do idioma grego, vem da palavra softes, derivada de sofia e sofós, significando sabedoria e sábio respectivamente. Portanto, quer dizer sabedoria, sábio. O termo sofistes foi originalmente utilizado por Homero para descrever alguém habilidoso em uma determinada atividade. Com o tempo, a palavra passou a designar a sabedoria nos assuntos tipicamente humanos, em oposição aos assuntos da natureza, até chegar a designar um tipo específico de profissional, o sofista. Então, vamos passando, mas temos mais uma imagem aqui, sofistas. Uma coisa que tem que ficar muito claro, enquanto que o interesse dos primeiros filósofos gregos era o universo, a unidade e a diferença, e as grandes questões, o interesse maior dos sofistas era o próprio homem e seu comportamento. Em vez de procurar uma grande verdade, os sofistas estavam mais interessados, sabe no quê? No mecanismo que permitia ao homem fazer coisas para si. Isso os levou a ensinar as pessoas a escrever, a discursar e a ganhar disputas judiciais, graças ao uso de paradoxos e argumentos deturpados, aquilo que era realmente absurdo, podemos dizer assim. Veja, assim arranjaram problemas em Atenas por estarem incutindo maus hábitos como o do cinismo no povo. E essa palavra cinismo, ela quer dizer comportamento ou ação do cínico, de quem demonstra desprezo pelas normas sociais ou pela moral estabelecida, um atrevimento, né, um descaramento.
despudor. Claro, e até aqui então já é importante começar a frisar qual que será que era a importância dos sofistas. Embora os sofistas não sejam considerados filósofos pela tradição, sua importância se dá na medida em que estão entre os primeiros a desafiar a ideia de que a sabedoria seria recebida dos deuses, baseando-se na hipótese de que, assim como nas atividades físicas, a prática da virtude, por meio da retórica e da oratória, poderia melhorar os estudantes, tornando-os mais sábios e virtuosos. Deixo claro, então, assim, os sofistas, eles pertenciam à periferia lá do mundo grego. Eles eram professores viajantes que vendiam seus ensinamentos, empregando a exposição ou monólogo como método de ensino. Apenas em questão de comparação, filósofos versus sofistas. Os filósofos, eles ensinavam aos seus discípulos que o conhecimento verdadeiro só poderia ser alcançado através do uso da razão-alma, e que o mesmo deveria ser válido para todos os homens, independentemente do tempo e espaço. Qualquer concepção distinta dessa seria apenas uma opinião. Então observa ali a presença, o quanto eles valorizavam a razão. A razão é de suma importância para chegar ao conhecimento. E já os sofistas, eles ensinavam aos seus discípulos que não pode haver conhecimento verdadeiro, mas só um conhecimento provável, por causa de sua origem sensível, né? E que não existe uma lei moral absoluta, mas somente leis convencionais. E a sequência, veja, o foco de seus ensinamentos era prático, direcionado a estratégias de argumentação e oratória, para que os estudantes atingissem o ápice da excelência em suas atividades, independente de quais fossem estas atividades. Veja, uma coisa muito importante para ficar muito claro: conforme o interesse dos alunos, né, davam aulas de eloquência, sagacidade mental, ou ensinavam elementos úteis para o sucesso nas atividades públicas e privadas. Uma coisa tão interessante, alguns deles diziam-se mestres em qualquer assunto. Desde a arte, por exemplo, de fazer sapato, até mesmo a ciência política e de como viver bem na polis grega. Por isso, eram chamados de sofistas. Lembrando, retomando, ressaltando, quando falamos a palavra sofistas, estamos dizendo, queremos afirmar, né, é uma origem grega, grande mestre ou sábio, algo como super sábio. Outro ponto importante: como os sofistas não são conhecidos por meio das críticas de seus oponentes, alguns elementos de suas posições são difíceis de se confirmar. Uma das principais críticas aos sofistas era a de que sua posição baseava-se apenas em verossimilhança, quando um argumento parece verdadeiro, mesmo que não o seja. E nesse ponto é uma coisa bem interessante. Segundo alguns estudiosos, entre os ensinamentos dos sofistas, destacava-se aqueles que tinham como principal objetivo o desenvolvimento da habilidade da argumentação, além do domínio de doutrinas divergentes. De acordo com essa interpretação, eles buscavam transmitir a seus discípulos todo um jogo de palavras, raciocínios e concepções úteis em um debate para driblar as teses, podemos dizer assim, dos adversários, e também buscar convencer as pessoas, mesmo que tivesse que trapacear, enganar, não importa. Por isso que faziam retórica. Então eles tinham uma oratória fantástica. Eles argumentavam de tal maneira que conseguia persuadir, convencer o adversário. Aí aqui nós temos, no caso, filósofos na busca de verdade absoluta, que não deixasse nenhuma brecha para dúvida. Aí, por exemplo, o filósofo vai afirmar: as coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas. Já os sofistas vão afirmar: o homem é a medida de todas as coisas. Portanto, nesse direcionar,
podemos perceber que sofistas, eles estavam buscando vários pontos de vista, como que se a verdade fosse relativa. E neste ponto, o objetivo dos sofistas seria, pela visão de filósofos como Aristóteles, apenas a de vencer o debate, sem preocupar-se com a busca pela verdade. Por essa razão, a expressão sofisma existe hoje para identificar uma argumentação rebuscada, porém sem fundamentação sólida. Então, presta bem atenção neste novo slide. De que maneira Protágoras é lembrado? Protágoras é lembrado pela controvérsia acerca de sua afirmação. O homem é a medida de todas as coisas. Aparentemente manifestando uma forma de relativismo, o que era repudiado por filósofos como Platão e Aristóteles, seus maiores críticos. E essa visão, afirmação de Protágoras, realmente ela é refutada. Ela não é aceita por Platão e Aristóteles, porque realmente Platão e Aristóteles buscavam a verdade, à luz da razão. Não vou fazer a leitura desse slide agora, mas você pode depois pausar para poder olhar com calma, que é mais uma peculiaridade dos sofistas, certo? Protágoras, no caso. E na sequência temos aí o foco dos sofistas. Entende-se que os sofistas não davam atenção à busca pela compreensão da natureza, do universo e da origem dos objetos do mundo, pois concentravam seus esforços na demonstração de que seriam capazes de tornar os estudantes melhores nas atividades humanas que poderiam auxiliá-los a prosperar na sociedade grega. Então, abordagens mais recentes sobre a atuação dos sofistas procuram mostrar que o relativismo de suas teses fundamenta-se em uma concepção flexível sobre os seres humanos, a sociedade e a compreensão do real. E esta não pode, portanto, ser reduzida a um único sistema. Portanto, não existiriam valores ou verdades absolutas. Por isso que filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles contestavam o perfil, a maneira de proceder dos sofistas. Aí, por conseguinte, por que será que os sofistas recebiam críticas de Platão e de Aristóteles? Era comum que sofistas viajassem em grupos pelas cidades gregas e romanas, para assim poderem realizar elaborados discursos e acalorados debates públicos, demonstrando suas habilidades na expectativa de atrair estudantes para suas escolas. Em particular, nobres, homens de estado e jovens que pudessem pagar pelos estudos. Uma coisa muito importante, os sofistas foram muito criticados por Platão e Aristóteles por só ensinarem aos que podiam pagar pela educação. Era uma minoria. Ou seja, competia, por exemplo, a aristocracia, que era baseada em privilégios de uma classe social formada por nobres que detinham por herança muito poder, né? O monopólio do poder. E para a gente terminar essa parte de hoje, um pouquinho menos extensa, o nosso recurso aqui. Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Eu peço assim encarecidamente que realmente você estude com muita dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Não é o corona, não é a tal da Covid, dessa pandemia do momento, não importa a circunstância. Se você traçar um caminho, eu vou aprender, você vai conseguir. Não desanime frente às adversidades que estamos vivendo nesse momento. Pelo contrário, que seja um impulso, um motivo a mais para você ser um distintivo deste momento, um diferencial. Seja como que autodidata, busque, foque, você tem muitos recursos para alcançar, extrair informações pertinentes ao seu crescimento intelectual, humano. E para terminar, eu peço realmente que você leve a sério as atividades que semanalmente eu tenho postado. Eu tenho percebido que alguns de vocês, não vou citar nome, não precisa, mas tem colocado algumas respostas muito aquém. E você tem potencial, você tem capacidade, valorize o seu tempo, busque e você terá bom êxito nos estudos. Algumas perguntas que eu tenho feito, deixa-se lacunas lá e não responde. Não está difícil essa atividade. Qualquer dúvida me chame no PV e assim vamos sanando para que possamos crescer junto. Tudo de bom, fique com Deus e até a próxima.